Estamos de volta com mais um Jornal da Orla na TV e com o meu convidado de hoje, que é publicitário e artista plástico, Marco Antônio Battan. Battan, como você é mais conhecido no meio santista, muito obrigada por você ter vindo. É um prazer. E aceitar o meu convite. Battan, eu queria começar perguntando a você sobre as suas duas, digamos, carreiras escolhidas, né? De publicitário a artista plástico, renomado, conhecido. Como é que foi essa trajetória, Battan? As duas carreiras, na verdade, elas se confundem bastante, pelo menos na forma como eu vejo a arte. Um exemplo disso é quando eu fiz o cartaz de Montré, em 69, que é bem um exemplo disso, porque eu sou partidário de uma escola suíça de cartazismo. Essa escola, ela é realmente o cartaz, ela não tem a finalidade de estar comunicando um determinado evento. Ela, na verdade, ela é integrante de um determinado evento. Então, por exemplo, quando tem uma Bienal, o cartaz da Bienal, que hoje está extremamente abandonado, tal, não se dá muita importância nem nada, mas já foi uma época que o cartaz da Bienal, ele dava a cara para a Bienal. Exatamente a mesma coisa que acontece em Montré. Em Montré, o cartaz ele serve como pano de fundo do palco, ele serve como o desenho da camiseta, ou seja, aquele ano o festival tem a cara do cartaz. Então, eu tenho muito orgulho do meu cartaz ter sido tudo isso daí, ou seja, parte integrante do Festival de Montré, em 69, num festival onde que o sucesso foi a Elis Regina e o Hermeto Pascoal. Para mim estava todo, fiquei extremamente satisfeito, já estava satisfeito com isso. Agora, ainda acredito muito mais nisso, depois da publicação do livro do Jean-Jacques Torgman. Então, em setembro, foi lançado na Suíça o livro onde que ele conseguiu reunir os 45 cartazes de todos os anos. Não, eu vou abrir um parênteses para dizer, os nomes são os maiores e melhores, e do nosso Battan está entre eles. Vocês vejam aqui, que maravilha de cartaz, gente, olha. Vale a pena mostrar, né, Battan? Mas é um orgulho mesmo, viu? É onde você vê o resultado de um trabalho efetivo, criativo. E aí, Battan, então, continua. Aí que a gente pode ver direitinho o problema da arte. Porque é independente, se você pegar o livro e pegar os 45 cartazes, qualquer um deles poderia ser mudado a colocação dele, ter sido o de 68, e o 2010, o 2011, porque a arte também é atemporal. É atemporal e eterna, Exatamente né? Eu isso. também Então, acho. aí que a gente compreende esse problema, essa coisa de atemporal. E da mesma forma, então, sempre eu tratei a publicidade aqui. A publicidade não, que depende. Lógico que tem publicidade informativa, assim como também, mas em termos do cartazismo, em termos da arte, aquilo que é mais próximo, e que sempre eu fui extremamente partidário, aquilo que é mais próximo das minhas qualificações e tal. Então, por exemplo, eu ganhei o prêmio para o Rotary. Nós fizemos um painel de 150 metros quadrados, fica ao lado do terminal de passageiros. E nós fizemos um cartaz para o Rotary, que era sobre servir. E esse cartaz ganhou o prêmio internacional do Rotary, de imagem pública. Ganhou para o Rotary Clube José Bonifácio. Eles ganharam esse prêmio. Agora, você vê, é criatividade, sensibilidade. Eu acho que as tuas duas funções têm como pontos altos essas duas condições. Você tem que ser criativo e sensível, sem as quais você não pode. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Battan, deixa eu perguntar uma coisa para você. Antes que eu esqueça, você tem que ouvir dizer aí alguma coisinha? Alguma exposição você está preparando? Porque em seguida eu quero saber outra coisa. Tá bom.
Eu estou preparando uma exposição para 2012. Está prometido agora. Eu já tenho mais ou menos uns 20 quadros e tal. Maravilha. E é fundamental, há algum tempo eu já não faço exposição. Pois é. Porque não dava, eu estava super atarefado com as atividades acadêmicas na universidade. Agora que tenho alguma oportunidade, que tenho algum tempo disponível, quando não me meto a fazer outras pesquisas e tal, pesquisas paralelas. Então, Isso mesmo. Então nessa hora aí, tem possibilidade de se pintar alguma coisa. Mas é por isso que eu estou te cobrando faz tempo, né? O Santista merece ver as tuas obras, que, aliás, eu quero saber assim, você, em seus quadros, você sempre aborda figuras humanas, cenas do cotidiano, isto é, quero dizer com isso que você tem temas simples em obras que não são nem um pouco simples. Ao contrário, são obras bem requintadas, muito bonitas. Como é que é essa coisa de você, em cenas tão simples, transformar em obras Mas tão... eu acho que o fundamental é exatamente a simplicidade. Tudo que é simples. Às vezes, uma determinada obra já está construída na cabeça. Se a gente pegar aquele cartaz onde que aparece as mãos, aquela mão, a mão que se transforma num piano, simplesmente a mão que se transforma no piano. Quando eu imaginei isso, não tinha possibilidade de criar perspectiva, nem conseguia fazer perspectiva. Eu esculpi a mão. Na verdade, essa mão foi esculpida e depois foi fotografada, porque a mão já foi esculpida dando uma determinada perspectiva para forçar essa perspectiva que eu não conseguiria de jeito nenhum, nem fazendo, nem desenhando, não conseguiria deixar alguma coisa mais real e tal. Com certeza. Então foi exatamente, teve que ser feita uma escultura, tive que fazer uma escultura para que pudesse desenvolver essa peça. No quadro é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem que desconstruir toda a imagem para pegar só o essencial. Eu vou mudar de um polo ao outro, porque eu quero aproveitar você ao máximo, nosso tempo já não está grande. Como é que vai ficar a história da caipirinha, gente? Vai ser lançado A Terra da Caipirinha. O que que você tem para contar para os nossos telespectadores sobre Santos ser a terra da caipirinha, Batã? Há mais de 20 anos que me preocupa isso daí, eu já estou para escrever isso, porque desde que eu fiz o Projeto Rondon, isso daí há muitos anos atrás, que foi passeando em todas as cidades que passei, desde São Paulo, Rio de Janeiro e todas as cidades, até chegar em Belém, ninguém sabia o que era caipirinha, não tinha a menor ideia de caipirinha. Aqui em Santos era normal, as pessoas conheciam perfeitamente. E isso me incomodou e eu comecei a pesquisar isso. Até que agora, só agora, eu consegui, porque tanto se fala em termos de caipirinha, todo mundo é dono da caipirinha, todo mundo sabe da caipirinha, e é alguma coisa extremamente recente, porque ela é do final da década de 50. Bem no final da década de 50, início da década de 60. Não existia isso, porque era impossível existir isso, porque não existia o gelo. O gelo era alguma coisa extremamente raro. O primeiro refrigerador fabricado pela Brastemp é de 54. Primeiro refrigerador é de 54. Antes o que tinha era uma geladeira de gelo. Uma geladeira que era um armário de madeira com gelo onde se guardavam as coisas. Mas o gelo era tão precioso que eu duvido que alguém tivesse coragem de chegar e quebrar um pedaço do gelo para colocar dentro de um copo. Não tinha sentido. Até hoje a gente acha que é um crime pegar e colocar o gelo dentro do uísque, o gelo dentro da cachaça, porque o gelo era extremamente precioso. Não era o uísque que era precioso ou a cachaça que era preciosa. O gelo era extremamente precioso. Nossa, você escreveu uma coisa aqui que todos só conheciam a batida de limão ou a brasileira. Isso. Gente, como eu lembro do papai falando na brasileira. Porque realmente, né? Cadê a caipirinha? Então, o que tinha era a brasileira. A brasileira era diferente. Era uma batida de limão que era colocada numa garrafa e podia ser gelada, inclusive, naquela geladeira de gelo. Isso. Então, é bem anterior à caipirinha. A brasileira é muito anterior à caipirinha. Agora, uma coisa que ninguém discute é o fato da caipirinha realmente não poder ser feita de pinga-boa.
Por quê? Uma pinga boa, aquelas pingas de salinas que foram envelhecidas em tonéis de carvalhos, de bálsamo e tal, elas deixam um sabor, elas deixam um cheiro e que estraga o sabor da caipirinha, que tem que ter um sabor, tem que ser uma pinga mais forte e tal. Então, para essa pinga, a pinga é industrializada. A pinga industrializada, ela é mais adaptável a isso, tá? Tem mais possibilidade de fazer realmente a pinga, fazer a caipirinha. E da onde veio o nome caipira? É que nessa época, a pinga que tinha industrializada, todas elas vinham da região de Piracicaba, era desde Pitu, Tatuzinho, Nossa. todas elas eram da região de Piracicaba. E aqui na nossa região, no Morro da Nova Sintra, tinha o morrão. O morrão era a pinga boa, a pinga artesanal. Elas têm o processo de fabricação totalmente diferentes. A pinga artesanal e a pinga industrializada. Então, o que aconteceu? As pessoas, para diferenciarem a pinga artesanal, quando começou a se pensar fazer a caipirinha, elas falavam, o caipira, ela vem da pinga. A pinga era caipira, para diferenciar da artesanal que era aqui do morro, que era o morrão, e que eram as outras artesanais, que agora é o sucesso, todas as artesanais são as mineiras e tal. Olha, então, é exatamente isso. Eu estou encantada com a história da caipirinha. Gente, que melhor, né? O verão aí, olha só, vai ser lançado agora, vai sair do forno e o professor Marco Antônio Batã está dando isso em primeira mão para nós. Batã, infelizmente nosso tempo terminou. Eu agradeço muito a sua presença. Foi excelente. O Jornal da Orla na TV fica por aqui, mas continua na internet. E a seguir, Jornal da Orla Turismo.